Aê! Cristiane, a primeira a chegar na segunda tentativa. Muito obrigada pela audiência, Cristiane, Carol. Vou tentar aqui. Gabi, tô te chamando. Oi, Léo! Ah, Gabi! Oi, Não peraí que acredito. Tá congelado, porque nem tá aparecendo aparece aqui. alguma. Ixi, não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Não tá me ouvindo, Gabi? A Gabi saiu, vai entrar de novo. Calma, gente. Segura aí que nosso papo é bom. Aí a Gabi me mandou o convite. Vamos lá. Vai. Funciona, funciona. Ah, não vi. Não vai, gente. O que você prefere? Poxa, cara, vamos assim, né, Gabi? Olha, se você quiser introduzir, e se todo mundo estiver ouvindo, eu vou colaborando então com o áudio. Sim, eu ia te perguntar se você não tem um outro aparelho para tentar, em outro celular. Nossa, eu tenho até um, mas ele tá descarregado aqui, um aparelho antigo. É, Eu Poxa. liguei em outra, eu liguei e tentei tanto da internet Wi-Fi quanto 4G. Você quer tentar mais última vez? Vai, última, eu vou te chamar, Gabi, eu vou te chamar. Vamos lá. Gabi, apareça, Gabi. Abracadabra. Abra-te sésamo, Gabi. Não? Não foi. Então Eu acho, tá. eu acho que é a transmissão eu acho que é o próprio aplicativo. Poxa. Isso aconteceu. Bom, vamos de áudio então, né, Gabi? É o que tem pra hoje, então, amiga. Mas tá bom. Pelo menos aqui as palavras vão ser, espero que sejam colaborativas e que o conteúdo também. Sim, Saudade de você. isso não temos dúvida, Gabi. Isso será. Sim. Viu? Muita saudade de Oi, gente. Oi? saudade de tu, mulher. Saudades também, Gabi. Faz muito tempo. Olha, vamos fazer uma introdução aqui, um contexto, então. Isso. Gente, eu conheci a Gabi. Quando que eu te conheci, Gabi? Já 2018. foi. Nossa, foi no começo do ano, acho, de 2018, né? Tipo fevereiro, É, março, janeiro. acho que foi. Por aí. Ou final, e a gente fez a jornada 2019 inteiro, né? Das lives. Acho que É, foi foi isso. 2019 inteiro, é. É. Faltou a última, não foi, Gabi? Foi, que você estava em outro país, eu acho. Tivemos um problema de internet, mas foi o ano inteiro juntas. Bom, então é isso, gente. Eu conheci a Gabi em 2018, a gente se encontrou, date às escuras. A gente não se conhecia pessoalmente, a gente marcou num café lá na Vila Mariana. A Gabi entrou em contato comigo para a gente falar sobre exatamente esse momento que a gente está vivendo hoje, né, Gabi? Foi. Esse momento de. Oi? A Cris nos apresentou, nos colocou em contato. Isso, a Cris, que está aqui, que é minha amiga da época do cursinho da OAB. Eu e a Cris, a gente se conheceu no cursinho da OAB, no primeiro dia, as únicas duas alunas da turma presentes lá. E escorpiana também, com Luim Peixes também, minha grande amiga, parceira e irmã de anos. E, e aí, a gente, nesse encontro na Vila Mariana, a gente gravou um vídeo falando sobre o sagrado feminino, falando sobre a Lilith, falando sobre essa revolução que a gente está vivendo hoje, nessa transição planetária que
em suma, né, que o fundo dela é essa modificação de prisma, essa mudança de conexão de masculino e feminino sagrados. Você lembra desse vídeo que a gente Nossa, gravou, Gabi? como eu lembro, foi muito profundo. A gente falou de astrologia, né, e o feminino, e como a nova formatação da mulher tinha a ver com esse aspecto também do momento planetário que a gente ia viver, e também as dificuldades, né, de viver esse momento como mulher também, porque a gente poderia cair nas sombras. Foi muito legal. Gabi, e aí eu queria pedir para você se apresentar para o pessoal, né? Então, assim, a gente tem em comum uma parte da nossa jornada dentro do mundo jurídico, e É, aí você teve outros caminhos, aí a gente se encontra também agora num outro lugar da nossa trajetória, que é influenciadora, mídia social, curandeiras, bruxas, tarólogas, isso. guardiãs da transmissão de um conhecimento, né, sagrado. Então, eu queria que você se apresentasse para a gente, como, né, também criadora do Mamana Me Disse, né? Isso, eu também, como a Bia, vim da carreira jurídica, é, também saí da carreira, tenho respeito por ela, mas os caminhos se abriram de uma forma que realmente não cabia mais a mim ficar ali dentro das normas, né, da Matrix, que precisam, mas precisava ir além disso. Conheci o feminismo, reorganizei as ideias do feminismo na minha cabeça, né? Eu tenho uma linha que tem a ver também com a espiritualidade. Eu não consigo dissociar isso, né, do meu feminismo, da minha verdade, da espiritualidade e do feminino, do sagrado, da Mãe Terra, Gaia, enfim. E é exatamente isso que a Bia falou. Eu me sinto uma curandeira, uma guardiã mesmo dessas verdades que poderiam a qualquer momento se perder, né? A gente sempre acha que nunca, que todas as coisas já foram conquistadas e elas não podem retornar, né? A ignorância, né? Uma vez que a gente conhece a verdade, não retornaria. Mas existem gerações que precisam ser trabalhadas, né? Tanto é que tem gente que ainda retorna na questão da ditadura, vamos dizer assim. Então a gente tem que estar sempre falando isso mesmo, né? Já pegando um pouco do gancho aí do que a gente vai falar hoje, né? De ter que estar sempre comunicando essas verdades universais. E é isso, fui para a área da moda sustentável, cuidar da Mãe Terra, da Gaia, e para o feminismo como influenciadora nesse blog Mamãe Me Disse. Estou muito feliz de ter você do Arrou! meu lado, tem uma egrégora forte do meu lado de parceiros que, cara, é a missão desse mundo, assim, eu acho. Pois é, Gabi, e olha que lindo, né? A gente não é esse, a princípio, né? Isso que a gente está conversando aqui no começo não é o tema do Uhum. nosso encontro hoje, mas a Lua está em Virgem, né? Você já estudou aí bastante astrologia, e Virgem é o único signo do zodíaco, por enquanto não vem uma revolução também no sistema, né? Outros sistemas e no sistema astrológico, por que não? No sistema solar, porque somos regidos pelo sistema solar Yang masculino e não o sistema lunar, né? O calendário lunar da astrologia maia. Então, já pensou se alguém descobre aí uma estrela, um planeta feminino, né? Ou então a própria Lilith vem, como astrólogas, tenho uma visão particular, uma opinião, uma interpretação do andar da carruagem, né? E eu vejo que a gente está se encaminhando realmente para essa mudança 360 de queda do patriarcado e resgate do matriarcado, mas não o velho matriarcado também, porque senão Sim, seria trocar seis por meia dúzia, né? sim. Mas eu vejo que a gente está vindo com uma força lilithiana muito forte, de um feminino empoderado, mas de um novo lugar, que nem a gente sabe. E a Maravilhoso. Lua está em Virgem hoje, Gabi, e é o signo do feminino, né? Então você vê, a gente, de certa forma, eu estudei isso nas constelações sistêmicas. Normalmente as mulheres que vão para o direito, para o mundo jurídico, elas são
terapeutas, elas têm uma alma de curandeiras, elas têm uma alma de alguém que veio ajudar a Uhum. sociedade. E aí, depois, de certa forma, a gente sentiu um chamado maior, né, Gabi, para ir além dessa primeira fase, talvez, de firmar o nosso feminino na sociedade e ir para um lugar mais xamânico, É, holístico, espiritual, de ir para um lugar já sem precisar provar, né, esse é, ego, sem precisar provar e já entrar num lugar mais de guardiã, como você trouxe, né, como filhas, né, dessa lua em virgem hoje, Deméter, Perséfone, como filhas da guardiã, tanto da sabedoria, das medicinas, é, dos saberes ancestrais femininos. E aí, Gabi, você criou uma Mana Me Disse ano passado, para quem a gente falou aquela hora, né? Para quem não sabe, quem não viu, a gente fez o ano inteiro um encontro por mês. isso. E a Gabi tá tocando agora de forma individual, com o clube do livro, né? Clube da leitura. Então você tá com vídeos super legais, assim, sucintos, mais profundos no IGTV e IGTV, que você lê cada encontro um capítulo do livro que é a nossa Bíblia, né? Dos Sim. Mulheres que Correm com os Lobos, que a gente fez juntas ano passado em collab. Você fazia um resumo com a contação de histórias bem canceriana, né? Bem Gabi. E aí eu dava meus pitacos astrológicos e os nossos encontros sempre caíam na lua perfeita, né, Gabi? Casava perfeito, nossa. E você sabe que ler com você me fez trazer para o feminismo essa questão, exatamente do que você falou, de olharmos para o feminismo com um matriarcado sob um outro aspecto, né? Que você complementava muito bem com a astrologia. E eu fui tentando desconstruir, até em mim mesma, essa rebeldia do matriarcado e da Lilith também em aspecto sombra, né? E foi super legal, deu super certo e até hoje é super acessado. Um monte de gente me pergunta desse estudo e eu acho que espero que reverbere aí. Mas, enfim, Arro, conexão total. arro, Gabi. E aí, então, vamos conversar sobre o nosso tema específico de hoje. Afinal de contas, estamos com uma lua em virgem, então ela quer uma ordem, seguir a ordem aqui, né? Sim. Eu propus para a Gabi a gente falar hoje sobre esse boom na internet, né? Essa overdose, especialmente agora, no momento de quarentena, para a gente conversar sobre esse tema do discernimento entre qualidade e quantidade, que é um tema virginiano, né? O signo de Virgem, ele tem esse dom, essa qualidade, esse atributo de promover o discernimento. Ele separa o joio do trigo. Significa dizer que ele tem a capacidade de clareza, né? Diferente do oposto complementar dele, que é peixes, que Uhum. é a confusão e a bagunça. O virgem, ele tá, deixa eu olhar aqui para essa bagunça toda e ver o que realmente aqui é útil, o que agrega valor, o que faz sentido, o que tem serventia, né? O que é essencial. E separa, tira, remove o que é excesso, Sim. né? E aí, nossa, quanta gente. Oi, Ana, quanto tempo? E aí, Gabi, né? Eu queria. Vamos bater um papo sobre isso, falar, né? Assim, eu acho Olha, até comemorável, né, que a gente está com pessoas aqui nos ouvindo, porque realmente, cada hora que a gente abre o Instagram, pelo menos, e olha, eu sigo poucas pessoas, eu sigo 500 pessoas, considerando que dessas 500 que eu sigo, tipo, metade ou mais da metade são páginas de não de pessoas, né? De sim. assuntos, de temas,
são poucas as pessoas, indivíduos que eu sigo. E assim, cada vez que a gente abre o Instagram tem o quê? Tem umas 10 lives, no É, mínimo, a acontecendo. gente abre a geladeira, tem uma live lá. Olha, Perfeito. eu anotei alguns pontos assim sobre isso, sabe? Ano de 2020, ano de Xangô, ano da verdade, e já tinha sido anunciado que as verdades viriam à tona. E eu penso que, mesmo com o excesso de informação, que às vezes parece ainda uma corrida capitalista, né? Que você não faz mais na matéria, mas você tem que estar fazendo essa corrida, né? No plano, pelo menos digital, misturado com carências, né? E necessidade de atenção. É, e até depois eu fiz um artigo sobre isso, o que um storyteller, né, bom deveria ter. E a primeira coisa é empatia e ter algo a dizer. E empatia envolve humildade, envolve você desapegar das suas sombras, da sua necessidade de atenção, de julgamento, de, sabe, de falar de você mesmo, para você se abrir e comunicar, né? Algo mais, enfim, que ultrapasse. É, e aí, Aristóteles também falava sobre o que é felicidade aristotélica, sobre quando a gente tem algo que a gente tem a dizer da nossa alma, e cada um só diz aquilo que veio dizer. Não posso dizer por você, o outro não pode dizer por mim. O que tem na nossa alma é único, né? E por fim, eu anotei esses 3 pontos, mas mais um ponto. Ética profissional em 2020 e a responsabilidade da comunicação. Porque como o ano de Sol de Xangô, as pessoas estão falando muito, mas as pessoas também estão expondo quem são. Então a gente está vendo aí polêmicas no mundo musical, polêmicas com um dirigente de Estado que fala de qualquer forma, né? Então são esses os pontos que eu trouxe. Arrou! Meu, palmas para Gabriela. Vamos destrinchar esses pontos, então. A Lu em Virgem agradece essa listinha maravilhosa que você fez. Vamos comer. Uma Vai. coisa que eu senti no começo, né? Assim, começo eu digo entre dia 15 e 20 de março, que foi quando para, né? Sai, não sai mais. Sim, Uma frase que ficava muito na minha cabeça era assim, ó. É até uma frase de uma música do Chorão, do Charlie Brown Jr., que ele fala: muita gente fala, 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 fala e não tem nada a dizer, nossa, né? E aí uma outra frase que ficou muito, esses meses todos ressoando em mim, assim, caramba, se todo mundo falar ao mesmo tempo, quem vai escutar, isso. né? Uhum. Então, tem até aquele ditado, né, popular, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. E a gente está no momento, numa lunação geminiana, que é o signo da comunicação, filho de Mercúrio, que é o planeta da comunicação que começou a lunação em Gêmeos domiciliado, num momento de trânsito de Sol em Gêmeos, quer dizer, quão consciente estamos, né, Gabi, da nossa comunicação, da mensagem que sim, é verdade, é o ano do Sol e todo mundo tem que brilhar e todo mundo tem que nada, né? Mas é uma grande oportunidade no ano do Sol de todo mundo se revelar, Sim, revelar o que veio, transmitir a mensagem que só você, indivíduo, pode transmitir, ninguém mais pode fazer no seu lugar. sim, Mas da onde está saindo essa necessidade de comunicar? Como você disse, é para alimentar o ego, as frustrações, as carências. Um outro tema que eu vou fazer com uma próxima convidada que é pertinente com o que a gente está falando, que essa alunação geminiana mostra também, Gabi, é assim, até onde a gente está dizendo algo, mas a gente, na verdade, está reproduzindo uma imitação. Porque essa sim, mensagem ela não tem um lastro, na verdade, ela não passou pela gente, é um conhecimento raso. Não sim, tem, não saiu da teoria e foi para a prática. É apenas um plágio, uma cópia, uma reprodução, uma imitação. Por quê? Porque é isso, nasce uma transferência, né? A gente fala na psicologia, uma transferência
das faltas, vazios, carências, buracos da vida real para o mundo virtual. E aí começa essa competição, essa comparação, meu Deus, então fulano está produzindo, ele está fazendo live todo dia, então eu tenho que fazer também. Então, da onde está nascendo essa vontade, desejo, querer ou necessidade, aí o discernimento de virgem, né, clareza, para ver da onde que está vindo a minha vontade, necessidade, querer ou desejo de comunicar, de transmitir uma mensagem, né? Quer complementar, Gabi? Sim, e assim, aí fica aquela pergunta, né? O que é comunicação e o que é ruído, né? Porque às vezes eu entro no ambiente digital e eu me sinto totalmente intoxicada. E o próprio aplicativo em si, ele estimula essa corrida, né? Eu percebi isso pelos algoritmos. Eu tenho me permitido postar dentro da minha saúde mental, emocional, né? Então, não estou me obrigando, correndo, enfim, faço o meu ritmo. E às vezes ele cai muito quando eu não posto no ritmo que as outras pessoas. Ouvindo? Você me ouve? Sim. É, e isso me. E a Lucilena, a professora Lucilena da Nova Crofa, ele fala do ovo de coco, né? Que quase todo mundo não tem uma ideia, um pensamento, um raciocínio próprio. Porque o ovo de coco é o quê? O coco ele não choca o próprio ovo. Ele derruba o ovo de qualquer outro passarinho de um ninho e põe o ovo dele lá. E o passarinho daquele ninho fica lá chocando o ovo, chocando, achando que é dele, né? E cria, às vezes nasce um passarinho 200 vezes maior do que ele e ele tá achando que é filho dele, filhote dele. E é isso que acontece com as nossas ideias, né? A gente reproduz ovos de cuco às vezes. Por isso da responsabilidade, eu acho, da comunicação. A gente está vendo até essa votação sobre a questão de ética, enfim, sem entrar no mérito, porque eu não estou nem inteirada disso, mas eu acredito que conforme a evolução social, vão precisar mesmo ter regulamentações éticas, né, sobre o que a gente vai transmitir de informação. Sim, muito, muito. Não, foi ótimo. Esse terceiro ponto que você trouxe na sua listinha virginiana, né? Da ética de conteúdo, ética de comunicação. Porque absolutamente qualquer faculdade que você entra, não importa qual seja o curso, primeiro semestre vai ter uma matéria de ética. Todo mundo passa pela ética, né? Que, na verdade, deveria ser uma matéria regular de ensino fundamental, de ensino médio, né, enfim, da escola. Todo mundo devia ter ética, né? Indo para além dessas éticas que a gente conhece, e falando mais de ética humana, né? Como ser humano. Mas isso é um outro papo para outro dia. Mas, com certeza, Gabi, assim como essa transição planetária vai trazer um update, uma necessidade de mudança, de renovação, de reformulação em todos os setores, pilares e estruturas da sociedade, né? O Urano está em touro para isso, e os próximos 7 anos, 6, 7 anos vão ser muito fortes nesse sentido, né? Queda de antigas profissões, trabalhos que, vão perder absolutamente o sentido, a serventia, o significado, a utilidade, tipo ascensorista. O ascensorista, se ele já não tinha mais função, de certa forma, se não... aí a gente entra no conceito, na discussão da função, né? Será que ele tinha função? Mas, enfim, agora, com quarentena, muito menos, né? Em quarentena e pós-quarentena, qual que vai ser a utilidade, serventia do ascensorista? Então, assim, a gente vai precisar discutir, refletir, refazer, reformular os pilares, parâmetros, estruturas de trabalho também, e isso vai prescindir de uma reformulação, de uma regulamentação, né, ética. E ontem eu não leio, eu não tenho televisão, eu não vejo notícia, Gabi, assim, eu vejo por cima, porque manter a sanidade mental, né? Tá certíssimo. Mas ontem, assim, eu passei, porque eu vejo só alguns canais de notícia no Instagram, e eu vi uma notícia que o Trump, ontem,
regulamentou não sei se é um decreto, uma lei, Uhum. regulamentando a responsabilidade do Facebook e das mídias, do Twitter, né, das mídias sociais. No caso, porque o Facebook e o Twitter já não é a primeira vez, assim como aqui com o presidente Uhum. de Estado do Brasil, né, nos Estados Unidos, o Trump ele tem uma conduta parecida também de falar o que quer isso, né? Eu falo o que quer e Sim, quero e não me responsabilizo por isso. E sim. aí o Twitter e o Facebook foram lá e deletaram os posts dele. E ele Uhum. ficou putinho. E Sim. aí ele fez essa lei, né? Canetou lá para Uhum. falar, não, o que é isso? O Facebook, o Twitter e as mídias sociais, eles estão indo além da responsabilidade que eles têm de liberdade de expressão do ser humano, do povo, que é uma cláusula pétrea, que é um direito Sim. de todos. Então, É, assim, enfim, aqui também estava rolando alguma coisa parecida no Brasil, mas no sentido de contra-governo, né, de tentar regulamentar as fontes de fake news. Ainda está, né, ainda tá em muita discussão. É, eu acho legal. O que me preocupa é que tem alguns pontos de limitações que talvez limite o nosso direito de liberdade de expressão. Enfim, ainda não tem um consenso, né, um senso formado sobre isso. E sobre ética, eu lembro que o professor Clóvis, né, de Barros, de filosofia, ele fala que a ética é a imitação do amor. Quando você não tem amor, não tem empatia, a gente precisa criar a regra ética para você imitar como se você tivesse, como você agiria se você gostasse, se você amasse, né? E o ser humano imperfeito ainda precisa, né, Bia? A gente fala muito da regulamentação, mas às vezes ela é necessária, né? Se a gente não consegue lidar com isso. E a questão de Trump e Bolsonaro me incomoda bastante ter chefes de Estado tão agressivos na fala. Eu acho que, nossa, né, quando você faz uma entrevista de emprego para qualquer cargo, o mínimo de requisito que você tem que ter, né, é a sua comunicação, seu cartão de visita, que é você mesmo, o seu respeito, né? E é o que a professora Luciana sempre fala, o que nos diferencia dos irracionais, né? É a nossa capacidade de cognição, é o nosso o frontal, né, do cérebro, não reptiliano, enfim. E é isso. Isso me causa muito, assim. E eles estão se valendo muito das mídias sociais, né? Que tem a ver com o nosso tema. Então, assim, sim. até que ponto você pode jogar esse ruído no mundo, né? A gente tem o ação e reação também, né? Energeticamente. Totalmente. Nossa, Gabi, eu acho que a gente vai precisar de 5 horas de live agora. Abrimos uma gestalt aqui, político, social, não tinha como ser diferente, né? As duas Não aqui. tinha. Mas vamos só fechar, tentar fechar aqui a história dos 3 itens principais que você trouxe. Então, ano do Sol, ano de Xangô, Isso. né? Dizendo aí que é um ano da verdade, né? Da Uhum. responsabilidade com a verdade. Que verdade é essa que a gente está propagando? Então, Uhum. é uma propaganda enganosa? É uma mentira? É uma fake news? Ou é Uhum. a verdade intrínseca, genuína, pura do nosso ser, né? Sim. Então, de novo, a gente volta para aquele escopo do discernimento virginiano, da onde, né, tá vindo, e qual é a intenção e da onde está saindo, Sim. né? Para quê? Para atingir qual fim? Aí, qual que era o segundo item, Gabi? Felicidade aristotélica falar da sua alma, né? A sua mensagem de alma, do seu ser mesmo. O que, Exato. o que precisamos para ser um bom storyteller, né? Um bom palestrante, que é a empatia, o desapego de si mesmo, e a ética, propriamente dita. Sim, e aí esse item, né, ele vincula, faz link com o que a gente falou aqui agora antes. Sim. E, né, aquilo que você falou também da história dos algoritmos. Eu vou ser muito honesta com você. Eu nunca vi essa tabela, essa planilha Sim. antes, porque assim, tipo, sei lá, não me interessa. Mas é muito louco, sabe, Gabi? Porque eu vejo, por exemplo,
o meu Instagram, ele tem uma mensagem, né, da minha verdade e de uma forma muito, muito, muito autêntica, eu vejo. Sim, Então, cada vez, por exemplo, que eu coloco uma imagem que tem um nu artístico, sim. por mais assim essencial que seja a mensagem de utilidade pública que eu estou passando, cada vez que eu ponho uma foto dessas, eu perco assim de 100 a 200 a 300 seguidores. Sim, é muito louco isso. A gente não tem assim, a gente está dentro de um aplicativo, né? E nessa pandemia a gente existe no mundo hoje praticamente como um avatar, né? Que são as nossas redes, assim. E ali mesmo existe um bloqueio, né? Uma censura, então, e outros conteúdos não são censurados, né? Assim, eu vejo mulheres que se expõem e sem julgamento aqui nenhum, mas com outras intenções e tá ok, tá rolando. Não, é muito louco. Aham. E é muito legal a gente falar desse tema, porque é um tema virginiano também, aproveitando a lua em Virgem hoje, que o Virgem ele é do eixo oposto complementar a Peixes e é o eixo do julgamento. É Sim, o, assim, para a gente chegar, para o Virgem acessar o oposto complementar dele, que é Peixes, ele precisa transcender piscianamente os sim. julgamentos que ele tem. Né? O Virgem está depois de Leão e antes de Libra exatamente por isso, porque é ele com a capacidade de discernimento que define um padrão, né? Uma classificação do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que é feio, do que é bonito, que Super depois crítico. fica. Oi? Super crítico, aliás, né? Virginianos. Exatamente, né? O julgamento ele prescinde de uma crítica, né? A gente critica junto com o julgamento. Sim, E aí é muito interessante, porque vem aquele também outro provérbio ditadozinho aí, né? Julgar o livro pela capa. sim, E por fora, bela viola, por sim. dentro, bolo. Arroz purulento, um negócio assim. Então, que os olhos não veem, né? O coração não sente também. Enfim, aquela frase do Pequeno Príncipe também, só se vê com o Com os olhos da... coração, é isso? Alguma coisa assim, com os olhos da alma, alguma coisa assim. Eu postei isso hoje, inclusive. É, e, e, e eu acho que assim, o virgem ele fica se perguntando, né? Seria uma criança assim, que se você falasse não, não é não, não serve, né? Teria que ser, mas por quê? Por que que isso é assim? É, e aí eu acho que entra no que você falou do discernimento, de separar o joio do trigo. É, realmente tudo pode, tudo convém, tudo pode existir, mas será que tudo convém? Será que as coisas não estão entrando num mood tóxico, né? Quando a gente faz. Ah, a Cris botou o ditado, ó. Por fora, bela viola, É, bolorento. por dentro, pão bolorento. Gratidão, Cris. O que que é que a gente está fazendo? Porque assim, Bia, você acha que as pessoas, assim, essa coisa assim, certo e errado, se a gente for para uma coisa muito metafísica, sabe, do divino criador, é tudo a unidade, tudo bem, mas a gente está aqui na matéria. E será que dentro da gente, como essência lá do Aristóteles, a gente não sabe que aquilo convém, que aquilo agride o coleguinha ou que não? Será que a gente não sabe o que que é certo e errado com a energia crítica de Virgem? A gente sabe, na real, né, Né? Gabi? A gente Eu acho. sabe. Sim. E aí, Agora a gente pode fingir não saber, ou a sim. gente pode escolher conscientemente também fazer vista grossa, né? Sim, porque E quando... a Cris escreveu aqui o outro também, o essencial é invisível aos olhos. Cris, você está convidada para a próxima live com a gente, fazer uma live tripla. Arrasou, Cris. E aí, Gabi, você quer falar mais alguma coisa? Eu só queria acrescentar nessa conversa aonde está a maior parte do, da informação que eu acho hoje. A gente tocou no assunto da política, eu acho que ela está concentrada em entretenimento e política. E eu vejo muita dificuldade de acessar conteúdos que falem de um livro,
sei lá, Nietzsche também é sacanagem, né? Mas assim, Pô, eu amo Nietzsche. eu Nietzsche é o meu também. preferido. Também amo, mas assim, já acho que eu peguei uma coisa meio complexa aqui, por exemplo. Mas assim, entende? Eu não vejo concentração de conteúdo, vejo conteúdos, claro, vejo um egrégora, um grupo de pessoas, mas vejo que os ruídos estão dentro desses dois grandes pontos aí. Um entretenimento baseado no consumismo, numa superficialidade, e uma política baseada numa agressividade, no maniqueísmo e polaridade. Perfeito, Gabi. Você sabe que no começo da história do corona, né, Sim, eu recebi de uma das fontes que eu acesso de espiritualidade, de sabedoria, uma listinha, como a que você fez maravilhosa, né, aí dos 3 itens principais. Eu recebi uma listinha dos pontos principais que o Covid, que a quarentena traria para a humanidade como lição de casa, né? Como tarefa para a gente passar de ano, passar de fase. E sei lá, tinham 10 itens, dentro dos 3 primeiros era uma reforma, uma mudança, uma transformação, uma renovação das, não era das mídias sociais, mas enfim, da área de entretenimento, né? A gente sim, pode colocar assim, enfim, né? Da comunicação social. sim, Então, qual é a função da comunicação nesse momento? Né? Eu acho que é um tema importante para a gente refletir. sim, Então, seja no jornal, na televisão, o quanto que essas notícias, os jornais, as mídias estão trabalhando a serviço e a favor da disseminação do medo, sim, né? Do medo ou a comunicação política está servindo ou desservindo, né? Para uma disseminação de tudo que é errado, de tudo que é antiético, de tudo que é amoral, sim, de tudo que é desumano, anti-empático, sim, né? Então, e como que as pessoas, especialmente a grande massa, né, a população, na maioria, sim, tá falando aleluia, glória a Deus, amém, e recebendo essas informações dizendo amém, né? Então, assim, sem sim, crivo crítico, sem discernimento. Mas aí a gente, putz, esse aí é um tema que, assim, o buraco, a raiz de estudo é a falha da educação, sim, né? Mas, assim, em suma, para dizer que a comunicação nesse momento, o que eu vejo, tá, Gabi? A minha impressão, e acho que você sente, concorda, é que a gente tem mais quantidade do que qualidade. A sim, gente tem mais alimento do ego, alimento do medo, alimento da escassez do que alimento do positivo, do qualitativo. Aliás, até na última live, eu não sei se você viu, o Luciano Huck fez um jornal caseiro com a família dele. Você viu isso? não vi, não. Ele está fazendo um quadro quase semanal, para não dizer a cada 2 dias. Eu vi, acho que enfim. E ele fez a mesa do telejornal com os filhos dele Que engraçado. e o cartaz, e o jornal chama Notícias das Boas e Novas Esperanças no Mundo. E Ah, aí ele tipo, usa todo o tempo do IGTV, sei lá, 10, 15 minutos só para dar notícia boa. que legal. Notícia boa, notícia. Assim, não estou dizendo com isso que precisa ter só isso no mundo, porque seria um lugar de alimentar a Poliana e Alice no País das Maravilhas, um lugar ilusório. É importante a gente estar em contato com a realidade. A grande questão é qual Sim, realidade e como essa realidade é contada, como essa história está sendo contada.
a fim de quem? A serviço de quem? Para atingir qual fim, né, Gabi? Sim, exatamente. Eu estava te ouvindo e pensando, nossa, é isso. E as pessoas estão entrando no mood de se acostumar com essa overdose, essa agressividade, esse excesso, né? E eu estava lendo um livro que se chama Dharma Ecológico, e ele estava falando muito sobre ficar no meio da natureza sozinho, em silêncio, sabe? Mas eu sinto que algumas pessoas já estão se incomodando, sentindo a toxicidade, e o que eu falo, nossa, que bom, porque temos pessoas que já não vão somar energia nessa egrégora gigante tóxica, vamos dizer, e também vão pensar duas vezes sobre como se comunicar, né? E outra coisa que eu anotei também sobre quantidade, né? E aí o nosso próprio papel, tanto de consumidor quanto de criador, né? Toda vez que a gente comenta um post pesado, né? Toda vez que a gente repassa para frente ou que a gente segue uma pessoa que de repente não agrega em nada, né, naquele momento, a gente também está consumindo, sabe? O que a gente pode fazer, né, como responsáveis, assim, também pela essa existência, né? Porque nós somos todos responsáveis por essa existência. Tudo bem que são poucas as pessoas ainda, sempre foram poucas, né? Sempre foram. O conhecimento mesmo, assim, sempre ficou na mão de poucos, assim. Mas será que a gente não pode fazer algum movimento? Não precisa ser sei lá, não precisa ser Buda, não, mas pode fazer um pequeno movimento, sabe? Não sei, um movimento literário, um movimento dentro do seu próprio lar, como você no Ruth fez. Enfim, eu fico aqui pensando de criar estratégias positivas. Como você falou, sem ser poliana, porque estratégias positivas muitas vezes envolvem se encarar e olhar suas próprias sombras, né? Que é este momento de isolamento. E estratégias positivas no sentido de consumo, propriamente dito. E a nossa própria responsabilidade. E sobre esse tema, assim, e para onde estamos indo com a era digital, eu acho que a gente vai ter que aprender a lidar com essa informação, porque a tendência é a gente seguir, né, na era digital. E tem um seriado, se eu não souber, a Cris sabe, eu acho que é Years and Years, o nome, Anos e Anos, que é da HBO, vão passando anos e anos, e fala todo o movimento político, governamental no mundo inteiro, sei lá, 2054, 2000, né, vai passando assim 30 anos. Então a gente começa a mostrar, por exemplo, animações digitais como se fosse a própria pessoa falando políticos, falando aquilo que não eram, que, né, não eram hologramas, vamos dizer. Não eram aquelas pessoas falando, né? Então, assim, quer dizer, acho que é uma coisa urgente olhar para isso, sabe? Para a comunicação, para a ética e para nós mesmos. Total, Gabi. E no começo dessa sua última fala, eu me lembrei que eu sigo. Bom, eu conheci a comunicação não violenta há alguns anos já, e assim, sou apaixonada. Sim, Eu acho que é também. uma medicina, tipo, deveria ser essencial desde o jardim de infância. E tem um casal de facilitadores, né, de disseminadores dessa ferramenta, que é o Yuri e a Sandra. Você já ouviu falar deles? Conhece eles? Não conheço, mas conheço a comunicação não violenta, que eu amo também. Mas devem ser maravilhosos por trazer. Aliás, o livro de CNV, depois Uhum. que a quarentena começou, eu acho que ele aumentou a venda dele de 200 a 300%. Alguém me passou essa informação. Nossa, maravilhoso. Amém, né? Uhum. E aí, então, tem o Yuri, acho que é Haas, o sobrenome dele, e a Sandra Caselato. E Uhum. eles são companheiros, meu, tipo, eles estão no rolê de disseminar a CNV há, meu, muitas décadas. Uhum. E aí eu tô no mailing deles, né? E aí eu recebi no mailing dessa semana um artigo que a Sandra escreveu e que Uhum. ela até faz menção de alguns artigos na mesma sintonia com que ela tinha escrito no UOL, na Folha, no Estadão, falando dessa nova doença
Uhum. que é também invisível, que é a doença da overdose de informação, da Uhum. overdose de conteúdo, né? E o quanto que as redes sociais e Uhum. a informação, o conhecimento pode acabar nessa nova era de aquário, né, se tornando como tudo, né? Tudo a gente pode usar para construir ou para destruir, a favor, né, da luz ou da sombra. E como Verdade. a comunicação, o conhecimento está vindo também, né, pela era de aquário, a era da informação, Sim. com essa vertente, né, esse papel de servir, estar a serviço, né, Sim. como uma fonte de cura, de medicina, ou como uma fonte de destruição. E a gente tem falado, na verdade, sobre isso há muito tempo, né? Quantas Sim. pessoas não cometem suicídios, Sim. alimentam as suas ansiedades e depressões a depender do que elas consomem nas Uhum. redes sociais, né, do quanto Uhum. elas estão consumindo e retroalimentando seus complexos de baixa autoestima, de baixa autoconfiança, de senso de não merecimento, de não pertencimento, comparação, competição. E é o que você falou, cara, dá para sentir, né, Gabi? Tudo Sim. é energia. Então, às Eu. vezes a gente sabe, por exemplo, quando a gente entra num canal, se aquela pessoa, o que ela tá fazendo ali é uma imitação ou é uma verdade? Porque verdade é quando passa por ela, Verdade. né? Tem. Hoje eu recebi também um comunicado de uma menina que eu conheci anos atrás e Uhum. um vídeo dela no YouTube. Eu Uhum. falei, mano, nem sabia que ela tinha canal no YouTube. Deixa eu ver isso aqui. Cara, na hora que eu abri, mas Gabi, assim, Uhum. eu não consegui assistir 10 segundos. Não sei se eu Sim. cheguei a 10 segundos. Porque Entendo. era tão Uhum. fake, era tão assim, cara. Uhum. Dá pra ver que a pessoa ela tá reproduzindo um discurso porque ela quer ganhar seguidores, porque ela quer ganhar likes, porque ela quer monetizar Sim. com o YouTube. E aí a gente entra nesse lugar delicado que, assim, cara, pode até ser que você consiga isso, mas Uhum. como você vai dormir à noite com a cabeça no travesseiro? Com qual consciência? Porque a palavra também é uma flecha lançada, né? E ela tem uma responsa. Sim. Então você está se tornando um disseminador de conteúdo, um disseminador de informação. A Sim. gente está vendo agora, né, Gabi, a história da sociedade se mobilizando e cobrando dos influenciadores digitais, né, Verdade. uma ética, Verdade. né, uma coerência, né, todo mundo, todo ser humano é hipócrita, é verdade, todo ser humano é. Mas Uhum. há nuances, né, Gabi? Há Sim. níveis e níveis que são toleráveis, né? Claro. Você sabe que você falou agora dos influenciadores, né? E eu me lembro do início, assim, 2005, eles eram uma inovação sobre justamente serem verdadeiros, porque eles realmente consumiam produtos, não é, as marcas nem sabiam que eles existiam, e eles falavam a verdade, ó, esse aqui eu gostei, esse eu não gostei, né? E hoje virou um grande fake, né? Porque você é pago por uma marca, enfim. E aí eu lembrei de você falando desse canal do YouTube, de um amigo que fala que a gente sabe o que é verdade porque a verdade soa diferente. Né? A gente sente que é verdade. E o pessoal, por exemplo, agora com esse boom de palestras, né, que a gente fala que é a nova era do fogo, de quando a gente se reunia na fogueira lá primitivamente para contar histórias, é, a gente fala do consumidor 1.2, que é um pessoal muito mais sensível para consumir. A gente saca que é fake, que não é, sabe? E
Também sobre a gente está também, eu lembro daquele filme, livro O Poder dos Quietos, não sei se você já ouviu falar. A gente está numa sociedade que fica estimulando a extroversão o tempo inteiro, né? E os extrovertidos até hoje conquistaram o mundo porque se comunicam. Mas o quieto também tem um grande poder de resiliência, enfim, aí dentro do livro descreve tudo, que isso não é estimulado pela nossa sociedade. Então, você ter um Instagram, por exemplo, o Instagram é a rede que mais gera depressão, né? Por comparações, enquanto que o YouTube, pelo que eu vi na pesquisa, é a que mais gera benefícios, né? Porque você tem outro tipo de conteúdo. Não à toa que o Instagram virou esse tipo de conteúdo, né? Que é estimulado pelo nosso estilo de vida. E aí, eu queria falar também sobre os CEOs, não sei se você viu essa notícia, grandes CEOs da tecnologia estão usando celulares antigos, sem WhatsApp, enquanto eles estão produzindo, trabalhando, justamente para se isolar desse excesso de informação era aquariana. E estamos falando muito do chakra da garganta ali e do frontal, né? Então, entra e sai, e às vezes a gente tem que controlar aí o alinhamento. É isso. E esses CEOs são das próprias empresas das mídias sociais, Gabi? Ou são Não, CEOs de grandes empresas? são CEOs de empresa de tecnologia do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Não, porque eu falo, caramba, nossa, se fosse das próprias empresas de mídias sociais, aí sim ia ser, né, tipo, constatado a grande hipocrisia que a gente falou antes, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Sim. E a Cris escreveu aqui, né? Tem um curso do NIT gratuito na Casa do Saber até 31 de maio. Gratidão por avisar, Cris. E assim, por exemplo, fico muito grata com essa informação. Só que eu, particularmente, nesse momento, eu tô assim, menos é mais. Isso é uma coisa bem virgem também, né? É, Simplicidade. Então, assim, menos é mais. Eu tô escolhendo uma coisa ou outra para eu me dedicar com foco e conseguir me aprofundar e fazer direito. Porque esse eixo gêmeo-sagitário, né? A flecha do Sagitário, se está na consciência dos gêmeos, ele tá assim, né? Ah, então um sim, pouco disso, agora um pouco daquilo, agora um pouco daquele outro, agora. E aí ele não fez nada direito, quando você vê. E é isso também, eu acho que isso é muito legal, né? Porque prescinde, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer uma faculdade, ela sabe que ali vão ser 4 ou 5 anos, né? De dedicação, de aprofundamento. É uma especialização, uma pós-graduação é uma especialização mais específica ainda sobre um tema. E sim, é algo que está se perdendo com a era de Aquário, com a era da informação e do conteúdo, né, Gabi? Falta lastro, falta fundação, solidez, total. falta construção, essa resiliência que você mencionou, paciência, né? Sim, As pessoas não têm mais paciência de aprender, porque o aprendizado prescinde de tempo, sim. né? Porque se você não respeita o tempo do aprendizado, não é aprendizado, é cópia, é plágio, é imitação, Eu acho. né? Então, pode falar. Nossa, cara, você falou uma coisa que eu me senti total identificada. Eu tava exatamente eu mesma, minha própria experiência de percepção, eu tava assim, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, também tenho muitos gêmeos no mapa, embora meu ascendente seja virgem, graças a Deus, né? Aí eu pensei, vou escolher 2 objetivos apenas para me aprofundar. Hoje eu fiz um movimento, embora eu esteja falando de mim, eu comecei a ver vários amigos fazendo o mesmo movimento limpei todo o meu ateliê, falei, com isso eu não vou mais trabalhar, com isso eu vou. E eu acho que energeticamente vai acontecer um movimento na sociedade de funilzão mesmo. Sabe assim, tem 200 pessoas falando de marketing digital, mas vai ficar só aquele genuíno, sabe? Aquele que tá falando porque realmente a missão dele é essa, sabe? Tem 200 mil pessoas falando de um Perfeito. modo, vai ter esse funilzão. E eu acho que o Virgem já deu um comando ativar aí, sabe?
Perfeito, Gabi, é isso, né? Então tem é muito complexo esse tema, porque assim, vamos pegar o ramo, o nicho da astrologia. Meu, a astrologia bombou de Sim, 2, 3, 4 anos para cá e a tendência é bombar mais, né? Astrologia, as terapias holísticas e tal. sim. Então, assim, eu concordo muito com você. Eu vejo que vão ter os experts, não porque são mais inteligentes, mas porque tem expertise na Uhum. área, né? Porque tem uma sabedoria que é conquistada para além do conhecimento teórico, né? A alquimia. Sim. A alquimia é isso, né? A alquimia é o estudo teórico colocado em prática com embasamento para ter um resultado e uma comparação desse resultado, né? Sim. E ao mesmo tempo, Gabi, eu acho muito legal falar, eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes, ou para os meus alunos, não sei ao certo em que lugar foi, eu sempre, muitas vezes uso esse exemplo, né? Que na minha formação de constelação sistêmica, Uhum. tem um módulo que é das ordens da ajuda. E ajudar é uma coisa muito virginiana pisciana, né? Virgem e Sim. peixes são os signos mais prestativos, eles amam, né, o Sim. zodíaco da existência. Quer fazer eles felizes é ele poder te ajudar de alguma forma. E que tem até as suas distorções, como nas ordens da ajuda, né? E Sim. aí, o professor, que é um médico, que se tornou constelador depois, né? Um Uhum. querido, incrível. Uma pessoa, ela levantou a mão e falou assim, cara, eu estou estudando aqui há muito tempo, eu estudo constelação há muito tempo, eu não me sinto segura para Uhum. começar, eu não me sinto segura para passar a mensagem, para passar o conhecimento que eu sei, porque eu não Uhum. sei se eu sei. E aí ele deu um exemplo que eu senti de compartilhar aqui agora, acho que faz sentido e faz jus às nossas falas, que ele falou assim, cara, imagina que que tem um grupo de pessoas há 40 dias caminhando por um deserto, Uhum. tipo, assim, muito quente. As pessoas estão há 40 dias sem tomar água, nada, nenhuma gota. Elas estão famintas, elas estão com sede, Uhum. especialmente com sede, e você é uma fonte no meio desse deserto que Uhum. está com água, mas essa água está barrenta. É uma água que ela não tá boa para beber, ela não tá translúcida, não tá limpa, não tá cristalina. Uhum. Aí ele olhou e falou assim: é uma água ou não é? Para Olha. essas pessoas que não tomam água, uma gota, 40 dias, que estão quase morrendo de sede, será que a sua água barrenta vai servir ou não para elas? Né? Então, acho que quanto mais a gente estuda e a gente vai desenvolvendo senso crítico, Gabi, e a gente vai criando o nosso repertório, né, de o que agrega, o que é útil, o que tem serventia, a gente vai selecionar, a gente vai ficando mais É, apto, né, com maior habilidade de selecionar o que sim e o que não sim. e com um lugar de maior consciência para a gente, individual. Então, por exemplo, essa menina que eu vi hoje, né, que estreou o canal dela no YouTube, que está passando uma mensagem a princípio clichê, beleza, para mim pode ser tipo, mano, what the hell, que fake, que é isso? Mas para uma pessoa É. que nunca ouviu falar sobre o assunto que ela está dizendo na vida e que se identifica, se conecta em sintonia, frequência, vibração com a sintonia, frequência, vibração dela, da linguagem dela, essa pessoa vai se nutrir. É verdade. Então, a gente volta para o ponto principal, o ponto inicial da sua listinha dos 3 anos do Sol, ano de Xangô. Então, todo mundo está sendo convocado, Gabi, todo mundo está sendo convocado a manifestar, expressar, revelar a sua mensagem, a Sim. sua verdade. E eu acho que é muito válido. Só acho que realmente o equilíbrio, né, yin É, yang do planeta na Terra. Então, assim, como eu disse no começo, se todo mundo falar ao mesmo tempo, quem vai se ouvir? Quem é, vai ouvir, né? verdade. Mas tem espaço para todo mundo, né, Gabi? Eu acho, Tem eu espaço para todo mundo.
Concordíssimo com você, nossa, absolutamente. E eu acho que eu falo, gente, a Bia é impressionante, às vezes dá até medo de tão conectada que a gente tá. Quando você começou a falar da constelação, eu já tava com um exemplo na cabeça, né? E eu ia falar exatamente, gente, exatamente a mesma conclusão. Eu segui uma. Gabi, o Instagram avisou que a gente tem 15 segundos agora. Ah, então conclui, pode concluir, vai lá. Não, continua, conclui agora 10 segundos, 9, 8. Enfim, eu acho que ano de Xangô, justiça e responsabilidade voltam.